É muito melhor você estabelecer uma meta assim, onde tem bastante detalhe sobre o que você tem que fazer, do que você ser genérico. Isso daqui é a regra número 1 pro Language Hunter de sucesso. Salve Language Hunter, sejam muito bem-vindos à Saga Linguística. Basicamente, hoje eu vou estar falando sobre como aprender um idioma do zero, como começar. Nasci falando português, mas cresci falando inglês. After that it was the turco, vestim dele italiano. Estou vivendo uma saga linguística em busca dos idiomas do infinito. Eu vou fazer uma análise aqui rápida do objetivo que eu estabeleci para 2023 acerca do aprendizado de idiomas e com base nisso vocês vão conseguir ter uma ideia de como que vocês podem começar a aprender o idioma. Bom, basicamente eu fiz esse post aqui no Instagram. Se você não me segue lá ainda, é Saga Linguística, igual aqui no YouTube. Eu vou dar um pouco de contexto aqui. Eu tenho aprendido turco desde 2019 e a minha compreensão, eu consigo entender bem o que eles dizem, porém eu não consigo me comunicar da forma como eu gostaria ainda. Então, para 2023, minha meta linguística, eu estabeleci que preste atenção nos detalhes. Conseguir manter uma conversa de pelo menos 1 hora em turco, conseguindo falar e entender o que os outros dizem sem dificuldades, falando sobre temas como família, trabalho, passatempos, hobbies e objetivos pessoais. Tá bem específico. É algo muito diferente de algo genérico. A maioria das pessoas, quando elas não sabem como aprender um idioma ou como estabelecer uma meta, elas simplesmente vão começar com coisas genéricas do tipo, por exemplo, minha meta é aprender turco, ou falar turco, ou qualquer outro idioma que seja, poderia ser inglês aqui também, whatever. Porém, você percebe que não tem profundidade, tipo, é muito genérico, aprender turco, tipo, falar inglês. São objetivos, são metas, quando estabelecidas assim, que não te levam a lugar nenhum, por ser muito genérica. E aqui, se você observar aqui, eu detalhei bem o que eu quero, como eu quero, nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu quero conseguir manter uma conversa de pelo menos 1 hora. Não é uma conversa de 30 minutos ou 25 minutos, é uma conversa de 1 hora. Eu estabeleci aqui também que eu não quero somente me comunicar, mas eu também quero entender o que os outros dizem, sem dificuldade. Eu quero me comunicar sem ter nenhum tipo de problema. Não quero ter que recorrer a dicionários, a tradutores ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo a outro idioma. Eu simplesmente quero me comunicar. Eu não quero ficar tipo... Então aqui já torna um pouco mais específico, e aqui eu dou um pouco mais de profundidade dizendo sobre o que eu quero falar com mais exatidão. É basicamente isso. É muito mais específico, muito mais tangível do que simplesmente dizer eu quero falar turco, eu quero falar inglês. É muito melhor você estabelecer uma meta assim, onde tem bastante detalhe sobre o que você tem que fazer, do que você ser genérico. Isso daqui é a regra número 1 pro Language Hunter de sucesso. Porém, estabelecer a meta em si não te garante que você vai ter algum tipo de resultado. Você precisa agir, você precisa de ação. Do it! Just do it! Por isso que eu disse, a meta é, e aqui eu estabeleci a meta, e depois eu disse a ação, ou seja, as coisas que eu vou ter que fazer para alcançar aquele objetivo. Então, para alcançar essa meta, eu vou ter que fazer 3 coisas. Fazer uma sessão de estudo sólida de 1 hora, todas as manhãs, depois da minha rotina de ativação. Rotina de ativação, basicamente quando eu acordo eu medito, eu treino, eu leio, isso dura mais ou menos 1 hora, 50 minutos. Depois disso, eu vou fazer uma sessão de estudos de 1 hora de turco, estudando vocabulário e compreensão oral. Por quê? Bom, o meu objetivo é me comunicar. Então, para me comunicar bem, eu tenho que ouvir bem, eu tenho que entender bem, eu tenho que ter um vocabulário que me permita me comunicar. Então, eu vou estudar vocabulário e compreensão, eu vou melhorar minha capacidade de entender o que os outros dizem, pois isso vai influenciar na minha capacidade de reproduzir o idioma em si, de me comunicar. Essa é a ação número 1, a principal, que eu vou estar efetuando e que eu vou estar fazendo todas as manhãs depois da minha rotina de ativação. Depois ali, a segunda atividade mais importante vai ser praticar com nativos, pelo menos 25 minutos por dia. E a terceira atividade, que é para quando eu estiver cansado ou estiver com pouco tempo, que é basicamente estudo passivo. Estudo passivo é muito importante, pessoal. Tá bom. Bom, isso daqui é a minha meta, como você pode ver, tem bastante coisa específica aqui, tem bastante coisa que deixa claro, é impossível você não entender o que eu quero dizer quando eu te digo essa meta. Aqui é a meta, é o objetivo, e aqui é a ação. Você sempre vai dividir o que eu quero e o que eu preciso para chegar lá. O que eu quero é o objetivo, é a Roma, e o que eu preciso para chegar lá é o caminho, é a trilha, é o que eu vou ter que fazer. Para aprender um novo idioma do zero, ou melhor, para começar, isso daqui não é um vídeo sobre como aprender o idioma, mas como começar. A melhor resposta que eu tenho para te dizer é simplesmente comece. Every day I'm shuffling.
simplesmente comece. Mas aí você vai me perguntar, por onde eu vou começar? E eu vou te responder por esse mapa aqui. Eu vou deixar ele para download aqui, você pode baixar ele, vai estar na descrição do vídeo. Basicamente, ele te dá um encaminhamento do que tu pode fazer para aprender não só um novo idioma, mas qualquer outra coisa do zero. Por onde você começa? Primeiro, clareza. Você vai pensar num resultado que você quer, que você gostaria de ter, mas você não tem ainda. Tipo, em termos de idiomas, qual que é o idioma que eu quero? Para que eu quero aprender esse idioma? E quando? Para quando eu preciso aprender esse idioma? Existe um prazo? Tem que ter um prazo, na realidade. Esse meu prazo aqui, para aprender turco, é o objetivo de 2023. Ou seja, eu tenho o ano inteiro para fazer isso. Então, tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo estabelecido para você atingir o objetivo, senão você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, saber o que eu quero? Vou dar um exemplo claro aqui. Pô, eu quero aprender inglês. Beleza, para que eu quero aprender inglês? Vamos trabalhar isso daqui um pouco mais. Eu quero aprender inglês básico para não passar vergonha, para conseguir me comunicar, para conseguir aproveitar mais da minha viagem na Disney. Ok. Para quando? Bom, eu planejo ir para Disney no final do ano, dezembro, alta temporada. Então, a gente tá em fevereiro agora, tem alguns meses aí. Beleza, então eu tenho 10 meses para aprender o inglês básico, para conseguir me comunicar sem dificuldades quando eu for para Disney. O segundo passo, pessoal, é basicamente encontrar um modelo. That's not what I'm talking about. Você pode tentar encontrar formas de aprender um idioma do zero, porém isso vai levar muito tempo, então é melhor você ter um modelo e escolher pessoas que já alcançaram aquele objetivo para você se basear naquilo e modelar e colocar na tua realidade, ou seja, você vai ter meio que um atalho ali sobre o que fazer. 3 coisas principais que tu tem que ter em mente na hora que você vai escolher um modelo: quem que já fez aquilo, o que essa pessoa fez, como ela fez. Eu acho interessante ter no máximo ali 3 modelos principais. Tem um monte de pessoal aí que conseguiu ter resultados grandiosos dentro do aprendizado de idiomas, e você pode se basear nessas pessoas, entender o que essas pessoas fizeram, e com base nisso a gente vai pro terceiro passo, que é basicamente o Pareto. Você não pode aplicar tudo, você não tem tempo, você não tem energia, você não tem os recursos necessários para aplicar tudo. Você vai escolher uma única coisa. Qual que é a única coisa que aquele seu modelo principal fez e que você pode fazer agora, nesse exato momento, de acordo com o seu tempo, com os recursos que você tem? Qual que é a única coisa que você pode fazer? Você vai escolher simplesmente aquilo que tu consegue fazer e você vai modelar dentro da sua realidade. O maior erro que tu pode querer cometer é pegar algo que outra pessoa fez na realidade dela, com as coisas que ela tem, e aplicar na sua da mesma maneira. Isso não funciona. As pessoas são diferentes, têm vidas diferentes, contextos diferentes, situações de vida diferentes, então tem que adaptar sempre para sua realidade. Improvisar, adaptar, superar. Depois a gente vai para a preparação. A preparação basicamente é quando eu vou fazer e onde eu vou fazer. Vamos voltar para minha meta de turco aqui? Bom, na minha meta de turco aqui, basicamente, eu disse que eu ia estudar depois da minha rotina de ativação. Eu não estou dando um horário especificamente, mas eu estou dando um indício de quando eu vou estudar. Então, aqui já deixa subentendido para mim. Eu não coloquei explicitamente aqui, mas para mim está subentendido que depois que eu terminar a minha rotina de ativação, eu vou estudar turco. Elimine distrações e faça pela manhã. Por quê? Pela manhã você tem mais energia, você tem mais foco e você já elimina de cara logo essa atividade. Você percebe que vai seguindo uma linha lógica? Não. Então você tem que começar sempre por aqui: clareza, modelo, o Pareto, preparação e mão na massa. Basicamente você vai seguir o planejamento e fazer o que precisa ser feito. E você vai utilizar algumas ferramentas para você estar fazendo o acompanhamento. Se você não tiver uma forma de medir para saber se você está progredindo ou não, fica muito difícil de você ter essa noção. Por exemplo, uma forma de medir o seu progresso é através do tempo. Tipo, quanto tempo eu me dediquei a determinada atividade. Existe uma ferramenta que eu utilizo bastante, que é o Toggle Track. Tem tanto para computador, para celular, praticamente todas as plataformas. E basicamente, lá você consegue fazer medição de tempo. Por exemplo, eu consigo medir essa semana aqui o meu tempo que eu gastei em leitura em inglês, por exemplo, e comparar com a semana passada. Essa semana aqui eu li menos do que a semana passada, então eu tenho um indicativo de que talvez eu precise melhorar um pouco na semana que vem. Existe outra forma também de você criar esse tipo de métrica, é através de um diário do projeto. Eu tenho basicamente um diário de projeto para cada idioma que eu estou aprendendo. Eu tenho grupos no Telegram que eu utilizo praticamente todos os dias, somente para fazer acompanhamento das minhas metas de idiomas. Então, por exemplo, esse aqui é o meu grupo de turco. Basicamente, aqui eu coloco a minha meta tal, e eu vou fazendo acompanhamento ao final de cada estudo. Outro tipo de acompanhamento, de métrica que você pode ter é, no final do mês, eu vou lá e faço uma chamada com meu amigo da Turquia, e vai dizer se eu tô melhor do que antes, do que o mês passado ou não. Eu preciso ter alguma forma de dado que me permita quantificar, metrificar o meu progresso, para saber se eu tô evoluindo ou não. Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Se você consegue medir,
progredir, você consegue melhorar de alguma maneira. Depois, no 6º passo aqui, a gente vai fazer a análise. Então essa análise você pode fazer semanalmente ou mensalmente, a depender do seu objetivo. Se você perceber que essa estratégia que você escolheu aqui deu certo, cara, show, continua, comemora. Se deu errado, aí o que você vai fazer? Aqui você vai buscar entender o que deu errado, você vai fazer uma análise, você vai pegar um documento no Word, você vai abrir, você vai colocar lá todos os dados possíveis que você acredita que influenciaram para você não ter conseguido atingir seu objetivo de aprender inglês no tempo. E com base nisso, você vai ou trocar de modelo, talvez o problema tenha sido o modelo, talvez o modelo A que você escolheu, ele faz algo que para você não funcionou, simplesmente não funcionou. Então você vai escolher outro modelo. Mas o que eu indico é você tentar de novo. Às vezes você não fez exatamente o que o modelo disse para você fazer, ou seja, ele falou para você fazer A, mas você fez B. Você simplesmente vai tentar fazer de novo, só que seguindo exatamente o que ele disse. Aí você vai voltar pro passo 3 e vai dar continuidade. Preparação, mão na massa, análise de feedback e assim continua o progresso. No final desse fluxograma aqui, o objetivo dele, que nem eu disse, não é te ensinar a aprender o idioma em si. Não é o objetivo é só fazer com que você simplesmente comece. Eu vou deixar isso daqui disponível aqui para download, na descrição aqui do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e tal, se você gostou desse tipo de formato, o que você espera para os próximos vídeos, e não esquece de acompanhar na saga, principalmente no Instagram, porque tem conteúdo todo dia lá dentro. Go learn a new language.